Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Diácono Pedro, irmãos e irmãs, primeiramente, mais uma vez gostaria de parabenizar os avós. Quem é avô, quem é avó aqui? Levanta a mão. Olha que beleza. Bisavô também, né? Deus abençoe ainda mais a vossa vocação de ser vô, de ser vó, bisavô, bisavó, na vida de seus netos, bisnetos e assim por diante. Não estraguem muito os vossos netos. Pelo contrário, mostre para eles o verdadeiro sentido da vida, através da história que vocês já possuem em vocês. Assim como também parabenizo os nossos agentes, né, da Pastoral da Pessoa Idosa, que estão aqui presentes hoje, né, as meninas e o Carlos, né, Carlos, que faz o trabalho de visita à pessoa idosa, levando essa esperança, até mesmo no momento agora da pandemia, estiveram sempre presentes em cada idoso em que eles são responsáveis. Irmãos e irmãs, nesse dia e na liturgia que escutamos, e a cada domingo, Jesus vem nos ensinar. Ele nos vem nos ensinar pela sua palavra a nossa proximidade do reino de Deus. O que precisamos fazer para nos aproximarmos do reino e fazer que esse reino se atualize no nosso cotidiano, nas nossas ações, que muitas vezes não favorece a ação do reino de Deus, e sim a ação do reino deste mundo. Ouvimos na Sagrada Escritura de hoje que Jesus, nessa sua caminhada e nesse andar com os seus discípulos, ele então se depara com mais um sinal. No Evangelho de João, o quarto evangelista, ele não aparece como a palavra milagre, mas sinais. E nesse sinal presente no meio da comunidade de João, é favorecido a comunidade o pão. Tanto que até aparece nosso glorioso padroeiro no evangelho que escutamos no dia de hoje, André, que leva até Jesus o pão e o peixe. 5 pães e 2 peixes. Essa relação do pão é a relação da verdadeira libertação e alimento cedido, garantido a cada um de nós. Quem acompanha a liturgia semanal, desde a segunda-feira, estamos escutando na primeira leitura um Deus que elege seu povo. Um povo que não tinha dignidade. O povo que não tinha dignidade nenhuma, não tinha sentido nenhum na vida. Era um povo escravo, o povo hebreu. Era um povo escravo. E do meio do povo escravo surge surge Moisés. Moisés, sendo ele também hebreu e escravo. Ele então tem o privilégio de nascer e viver dentro do palácio. E no palácio, ele começa a ganhar títulos. E na sua vida, Moisés, então tem a experiência do encontro com Deus, lá na sarça ardente, onde Deus o chama para ser ele o guia de seu povo. Onde Deus dá um olhar de dignidade para aquele povo que era escravizado. Moisés é aquele que vai conduzir o povo ainda pelo Mar Vermelho, conduzirá o povo pelas águas. Moisés conduz o povo pelas águas. Jesus anda sobre as águas. Tanto o evangelista Marcos como o evangelista João vai retomar muito o Antigo Testamento para dizer quem é Jesus para cada um de nós. E nesse fato, temos a presença de Moisés, então, junto com o povo, no deserto.
E no deserto o povo começa a murmurar. Como o padre já disse, já um momento atrás, o povo começa a chorar as cebolas do Egito. Porque lá no Egito a gente tinha o alimento. Lá no Egito a gente tinha isso, nós tinha aquilo outro. Mas era escravo. Com a libertação, o povo pede a Deus o alimento. E Deus concede o maná descido dos céus. Onde então dos céus vem o alimento ao povo eleito, ao povo de Deus. E nessa mesma relação temos no Evangelho de hoje. Jesus que ao tomar tudo aquilo que possui, 5 pães e 2 peixes, que dá a soma dos 7 da totalidade, Deus então concede ao povo o alimento. Um alimento que dá para 5.000 homens, como ouvimos ainda no texto de João, e ainda sobram 12 cestos para não se perder nada. Onde a comunidade, então, em volta da palavra e em volta do alimento eucarístico, continua a sua caminhada. Uma caminhada que se dá a partir de uma tradição. Da mesma tradição que vocês, avós, também passam aos seus netos e bisnetos. Eu adorava escutar meu avô dizendo das histórias dele, antigas lá da época, lá de Urupês, de Taquaritinga, de toda aquela região, né, aqui do estado de São Paulo, onde ele nasceu, o pai dele nasceu e tudo mais. Adorava escutar as histórias da tradição deles. Hoje, infelizmente, meu avô não consegue mais externar muitas palavras, mas naquela história antiga, da tradição dele, eu cresci escutando-o. O povo de Deus também é um povo que foi escutando essa tradição de aliança que Deus concede a nós, que escolhe nós. E é um povo que continua nas suas comunidades tendo uma base. A base, primeiramente, nas tribos de Israel, as 12, e a base presente agora nos apóstolos. É a igreja que continua a sua caminhada através da palavra e da Eucaristia. E Jesus, no findar do Evangelho, ele vai dizer a nós, no finalzinho do Evangelho, ele sabia que estava no coração daqueles que o escutavam, que queriam tão logo colocá-lo como rei, pois esperavam de fato esse novo tempo, esse novo Messias, esse novo profeta, atualizado em Jesus, os antigos profetas. Jesus, sabendo do desejo do coração do povo, retirou-se no deserto. Retirou-se daquele lugar, onde muitas vezes nós precisamos também tomar esse cuidado, irmãos e irmãs, em ficarmos apenas nos nossos desejos carnais. Bem sabemos, pela história, que Davi, sendo ele eleito rei pelo povo, é aquele que bandeou-se para lugares profanos, mas voltou depois reconciliado com o lugar pleno desse Deus único e verdadeiro. Para Jesus não cair no mesmo erro, ele se retira, para não ficar como rei deste mundo, mas o rei pleno nos céus. Nosso lugar, a nossa vida, a nossa caminhada como igreja, sobre o fundamento dos apóstolos, sobre o fundamento de Pedro, deve ser sempre caminhada na unidade, na igualdade, no respeito, no amor mútuo, sobre a palavra e a Eucaristia, mas sempre, irmãos e irmãs, não ficando com os olhos somente neste mundo, mas os olhos para o reino dos céus, que precisa ser atualizado através de nossas ações. Por isso,
irmão e irmã. No convite da Sagrada Escritura de hoje, não fiquemos no reino em que estamos aqui, apenas o olhar nas coisas mundanas presentes em nossa sociedade, mas tenhamos o olhar às coisas do alto, às coisas de Deus, do seu reino, que pode ser atualizado, pode ser vivido e concretamente se tornar presente através de cada um de nós. Rezemos.